queria falar sobre esse tema hoje, o encorajamento do Espírito sobre a igreja, talvez até fazendo um link aí, dando um segmento, um link com a mensagem do presbítero Ademar na semana passada. Então eu quero falar sobre esse tema e eu vou usar um versículozinho só, que é Atos capítulo 9, 31. Um texto da Bíblia, quando você pega um trecho que fecha um pensamento, na teologia chama de perícope, né? Então essa aqui é uma perícope de um versículo apenas, que destaca essa questão do crescimento da igreja ali, na igreja de Atos, especialmente, né, nesse momento aqui, a partir da conversão de Saulo, né, ou Paulo depois. Vamos ler o texto de um versículo, Atos 9, 31. O texto diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, tem todo um contexto, tem todo um pano de fundo por trás disso. Porque esse versículo é narrado, e essa situação ali na Judéia, indo para Galiléia, e o texto diz paz sobre esses lugares, acontece essa narrativa logo depois da conversão de Saulo, aquele episódio que a gente conhece, quando Saulo então tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ele não cai do cavalo, ele somente cai, não é? E acontece logo depois disso. E por ordem de Jesus, Saulo fica então em Damasco ali por algum tempo. E ele passa um tempo de aprendizado ali em Damasco. Alguns discípulos de Jesus que estavam ali, então preparam Paulo para o ministério. Paulo ali, ele é discipulado por alguns discípulos de Jesus que estavam ali, como Ananias, por exemplo. E acontece que Paulo, então, adquire uma certa maturidade ali em Damasco, e ele já começa a pregar nas sinagogas. E aí que vem um problema de perseguição quase que imediato ali. Paulo começa a pregar nas sinagogas, os judeus ficam enfurecidos, e aí começam, então, a perseguir Paulo ali em Damasco. E aí uma questão interessante é que, nessa intenção dos judeus que queriam matar literalmente o apóstolo Paulo, então ele foge ali de Damasco. Atos capítulo 9, 25, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que Paulo já tinha discípulos. E os discípulos de Paulo, vendo o risco ali, o texto vai dizer que descem Paulo ali pela muralha para que Paulo pudesse fugir. E ele vai, então, de Damasco para Jerusalém para encontrar os apóstolos e os presbíteros que estavam ali. Só que o que acontece? A fama de Paulo era tão tenebrosa, as pessoas temiam o apóstolo Paulo por conta do seu passado de perseguidor da igreja, que quando ele chega em Jerusalém, o que acontece? Os presbíteros ali, os apóstolos ficam com medo. Eles começam a duvidar, poxa, será que Paulo se converteu mesmo? Será que ele é uma nova pessoa ou uma cilada, não é? Contra os crentes. Então há assim uma dúvida e um temor por parte desses apóstolos. Tanto é que, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 9 mesmo, versículo 28, o texto vai dizer assim que é uma defesa de Barnabé a respeito da conversão de Paulo. Atos 9, 28 vai dizer assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, ou seja, os judeus, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso.
Então, Barnabé entra em defesa do apóstolo Paulo, dizendo, não, ele se converteu, ele começou a pregar, foi perseguido pelos judeus, e a situação estava tão estreita para o apóstolo Paulo que pegaram Paulo e enviaram para a cidade de Tarso. E isso é importante porque a gente vai chegar um pouquinho à frente, eu vou comentar e vou voltar aqui. O que eu quero com você nessa noite? Eu quero, a partir desse texto, então, trazer 2 destaques importantes desse momento da igreja de Jerusalém. Porque o texto está dizendo ali que a igreja naquela região estava crescendo, vivendo um tempo de paz e crescendo. Então eu quero trazer 2 destaques aqui para a gente poder pensar um pouco e depois aplicar a vida da gente. Primeiro destaque, passa aí por favor, Sofia, se der, parece que saiu fora do ar aí o negócio. Primeiro destaque é a paz sobre a vida da igreja. O texto deixa claro, nesse versículo único que nós lemos. O texto diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Igreja aqui está no singular. Não são igrejas. Era a igreja de Jesus espalhada ali pela Judéia e Galiléia, Samaria. Então, era uma única igreja. Então, ela estava espalhada ali pelas regiões. E aqui o interessante é que essas regiões foi onde Jesus andou ministrando, anunciando o evangelho tão singular e deixando a missão para os seus discípulos. Então, Jesus andou por ali e Jesus deixa a mensagem do evangelho. E Jesus reforça aos seus discípulos, ali em Jerusalém, a missão da igreja, que eles precisariam viver para fazer outros discípulos. E isso acontece ali naquela região. Trazendo o texto que o irmão Ademar leu na semana passada, Atos capítulo 1, versículo 8, não é? Jesus então deixa os seus discípulos ali para quê? Não é? Para eles serem testemunhas de Jesus, do evangelho, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vai viver que é justamente nessa região que a paz estava ali sobre a igreja. É justamente nessa região aqui da Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria, estava indo aos confins da terra, que o evangelho estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, a igreja passava, assim, por um tempo de paz. Agora, interessante, por que um tempo de paz? Aí eu fui dar uma pesquisada. Alguns teólogos defendem a seguinte ideia. Pelo fato de Paulo ter sido retirado de Jerusalém e enviado para Tarso, amansou o coração dos judeus. A gente pode imaginar quem sabe, uma revolta dos judeus por conta da conversão de Paulo. Aquele perseguidor da igreja agora estava pregando o evangelho nas sinagogas. Então, o fato de Paulo ter saído daquela região e sido enviado para Tarso, então diminui a perseguição, o furor dos judeus sobre a vida da igreja. E paz aqui, o sentido aqui, é harmonia, concórdia entre os indivíduos. E não necessariamente ausência de perseguição. Porque a igreja ali em Jerusalém, eles viviam um tempo de paz, mas ainda debaixo de alguma perseguição. E a nossa vida cristã, quando a gente pensa na nossa vida, é assim. A gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, apertos, enfermidades, mas para mim e para você não é isso que tira a paz. A paz que nós temos, que vem do Espírito Santo, não tem a ver com as circunstâncias e com os momentos. Então, a igreja ali, que surge a partir de Jerusalém, aponta sinais, sim, de perseguição, mas sinais de paz. E a gente vai ver que, sobretudo, era uma igreja motivada, encorajada pelo Espírito Santo e motivada também pelo sentido de missão que Jesus havia deixado.
e ir por todos os lugares fazendo discípulos. Então, essa é uma igreja que vivia em paz internamente, com a harmonia entre os crentes naquele momento, mas isso não tinha relação com a falta de perseguição. Então, é a paz da igreja, é a paz que Cristo dá. Então, esse é o primeiro destaque. Segundo destaque que eu quero fazer com você nessa noite é que o encorajamento do Espírito estava sobre a vida da igreja, não é? E isso fica claro para a gente. E aí eu quero reler aqui a outra parte do versículo, que vai dizer assim: edificando-se, a parte B do versículo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E aí o texto vai dizer que a igreja se edificava. E a edificação não é essa edificação espiritual uns aos outros aqui. A edificação aqui é de igreja fundada, é igreja plantada, a igreja que estava se edificando, não é, se estabelecendo nessas regiões. Então, a igreja ia se estabelecendo, a igreja estava sendo plantada naquele momento e o evangelho se espalhando por todos os lugares. Agora, o texto vai dizer que isso acontecia no conforto do Espírito Santo. E uma outra versão vai dizer que é encorajada pelo Espírito Santo. Aqueles crentes ali em Jerusalém, muito além da perseguição e da paz, eles estavam sendo encorajados pelo Espírito Santo. E aí eu quero dizer para você que essa palavra aqui, conforto, é a mesma palavra, ou encorajamento, é a mesmíssima palavra para Espírito Santo, quando Jesus afirma em João, capítulo 14, versículo 16. Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro consolador, ou seja, outro encorajador também serve, para estar com vocês para sempre. Então, esse Espírito Santo que encorajava é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus no momento do seu batismo ali no Jordão. É esse Espírito Santo que encheu de poder ali, enquanto Jesus estava se batizando, e ele sai dali para aquela tentação no deserto. É esse mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus. E aí eu quero ler Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha o que o texto diz. Logo depois que Jesus foi tentado ali no deserto. Lucas 4, 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, quando Jesus inicia o seu ministério aqui na terra, o texto vai dizer que ele vai no poder do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que viria sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o texto que o irmão Ademar usou, se eu não me engano, na semana passada. E o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, olha o texto, é onde estava a paz reinando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos mudaram radicalmente quando eles foram cheios do Espírito Santo. Parece que eram outras pessoas. O Pedro de antes do Pentecostes era um. O Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo para testemunhar a respeito de Jesus, era um homem completamente diferente. Sabe, irmãos, quando a gente vai olhar ali para o momento do apedrejamento de Estevão, a gente pode ver ali a presença do Espírito Santo. Olha o que o texto diz, Atos capítulo 5, versículo 55. Aquele momento ali que Pedro faz uma pregação e no final ele é apedrejado ali pelos judeus. O texto diz assim, capítulo 7, versículo 55.
Mas Estevão, olha o que o texto diz, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o texto bíblico vai dizer para a gente que Paulo estava ali consentindo com aquele apedrejamento de Estevão. Esse mesmo Saulo que passa pelo momento de conversão ali na estrada de Damasco. É esse que mais para frente passa a ser perseguido por conta desse mesmo evangelho. Sabe, irmãos, existe uma beleza, uma das belezas das Escrituras, que está em informar que não importa o quanto uma pessoa esteja distante de Deus. Isso é belo nas Escrituras, porque o Senhor, Deus, tem poder para atrair e encher com seu Espírito Santo o maior dos pecadores. Essa é uma verdade maravilhosa, talvez o centro das Escrituras. Não há nenhum pecador que o Senhor não possa alcançar. Nada de tão grave, de tão horrível que a pessoa possa ter feito, Deus pode sim atrair essa pessoa, encher essa pessoa com o Espírito Santo e mudar radicalmente a história dessa pessoa através do evangelho dele mesmo, o evangelho de Jesus. Então, irmãos, para pregar o evangelho aos gentios e sofrer por conta do evangelho, foi necessário que Paulo passasse pela conversão e fosse cheio do Espírito Santo. Lembra quando eu falei que Paulo foi enviado a Tarso, lá em Jerusalém? Ele sai fugido de Damasco, como eu disse lá no início. Ele vai a Jerusalém. De Jerusalém ele é enviado a Tarso. E ele fica um tempo ali, um período em Tarso, enquanto a igreja em Jerusalém vivia um tempo de paz, e ele fica por ali aproximadamente uns 3 ou 4 anos. Parece que esse tempo para Paulo ali em Tarso foi um tempo de reclusão. Talvez um tempo de tratamento, de crescimento, de aproximação do Senhor, até que Barnabé, lá em Atos capítulo 11, quando a igreja lá em Antioquia começa então a crescer, as pessoas passam a se converter, e a igreja crescendo também em Antioquia, então Barnabé manda buscar o apóstolo Paulo. Atos capítulo 11, 24, vai falar a respeito de Barnabé. E olha o que o texto diz a respeito de Barnabé. Porque, Atos capítulo 11, 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, irmãos, 12 anos depois daquela saída de Jerusalém de Paulo para Tarso, são 12 anos até que Barnabé o chame para que ele fosse até em Antioquia. E o texto vai dizer que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. A gente começa a entender, irmãos, que o encorajamento do Espírito Santo tem a ver com o crente, eu e você, nós sermos cheios do Espírito. Às vezes eu imagino que a gente fale muito pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. O Ângelo Galhardes, que é um presbítero da igreja Betânia, lá de São Francisco, ele escreveu um livro sobre a pessoa do Espírito Santo, e ele fala que a sensação que dá às vezes é que a igreja deixa o Espírito do lado de fora. É como se fosse uma trindade de 2. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ninguém toca no nome dele.
E esses textos vêm mostrar para mim, para você, o quanto é importante o encorajamento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que através de mim e de você a igreja cresça e se multiplique. Sabe, irmãos, desculpa, eu já pensei assim, talvez você já tenha pensado. Algumas pessoas pensam assim, eu gosto de uma igreja pequenininha, porque numa igreja pequena todo mundo se conhece. A igreja grande é muito ruim, ninguém se conhece. Primeiro que eu acho que não é verdade, a gente pode estar numa igreja pequena sim e a gente não se conhecer. Mas não é egoísmo da nossa parte? A gente querer uma igreja para a gente só, do jeito que a gente quer, para o nosso filhinho, para a nossa família, e se não tiver do jeito que a gente quer, a gente magoa e sai. E quando a gente pensa assim, a gente não abre espaço para as pessoas que estão lá fora. Para a igreja crescer e multiplicar, como aconteceu aqui em Jerusalém, depois Antioquia, até os confins da terra, aliás, nós estamos aqui por conta disso, é porque pessoas cheias do Espírito Santo foram usadas, se deixaram usar, foram instrumentos do Senhor para anunciar esse evangelho de Jesus enviado, primeiro em Volta Redonda, depois com uma cidade aqui perto um pouco maior, não sei, depois, um pouquinho maior, depois aqui. Não tem? Essa é a maior de todas. Então, primeiro em Resende, depois em Volta Redonda, e no Rio de Janeiro, e até os confins da terra. Esqueci que eu estou numa cidade grande agora, chique. E precisa ser assim. A gente precisa ter essa visão de reino. Quando a igreja cresce, isso aí é um outro problema bom. Depois que Lucinhas chegarem, Pedros chegarem, Marilsas chegarem, esse é um outro problema. A questão é que a gente precisa ter essa visão de reino. E eu nem fiz minha aplicação, vou fazer agora. Primeira aplicação. A igreja encorajada pelo Espírito vive tempo de paz. A ausência de paz no meio da igreja é um sinal muito ruim. A ausência de paz no meio da igreja é sinal de doença espiritual. Falta de harmonia, divisão, fofoca, intrigas. Apresenta um sinal, essa situação de que a igreja precisa passar por um renovo espiritual. De fato, por um encorajamento do Espírito Santo. Então, eu conheço, talvez você conheça, já tenha conhecido igrejas que não vivem tempo de paz. Só atritos, só dificuldades. Muitos anos eu participei de uma igreja, o pastor era o primeiro a criar discórdia no meio da igreja. A igreja era gente, eu falava assim, não parece igreja, parece um campo de batalha esse negócio. É ausência de paz, ausência de harmonia e falta do encorajamento do Espírito Santo, falta do renovo, que vem por meio da oração, mas vem também através do Espírito Santo, que é um antídoto para todas essas questões. A presença do Espírito Santo em mim, em você, tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Tantos problemas no meio da igreja acontecem por isso. Vaidade. Esqueceram de mim, pegaram o meu lugar, pegaram o meu banco. Ouvi falar de um presbítero que ele chegava domingo à noite, tinha um irmão sentado no banco dele, levanta, batia, esse banco é meu. E o Espírito Santo tira isso de nós. Então, falando contra aqueles que trazem divisão na igreja, Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, versículo 20, vai dizer assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus. É orando no Espírito. Nós que temos essa fé santíssima, a gente precisa orar no Espírito Santo.
E orar nesse sentido para que Ele nos encoraje dia após dia. E aí, o pastor Hernandes Dias Lopes, coloca para mim, Sofia, a frase aí, Vandinho, por favor. Tem uma frase aí do Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre avivamento na igreja, ele diz assim: o avivamento vem pela oração e dura enquanto dura a oração. E ele continua: a oração é a chave para o avivamento e o combustível que o alimenta. Oração no Espírito Santo. E a oração e o Espírito Santo causa isso em nós, vai encorajando a gente para a obra do reino. Amém? E a última aplicação que eu quero deixar com você é a seguinte: a igreja, encorajada pelo Espírito, anuncia o Evangelho. E trazendo novamente essa questão da oração, a gente sabe, eu já disse isso outra vez, todo movimento de encorajamento do Espírito, todo movimento de avivamento genuíno sobre a vida da igreja. Não estou falando dessas manifestações e tal que a gente vê, não, estou falando de presença do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo, para a gente testemunhar, para fazer da igreja uma igreja viva. Todo esse processo de avivamento, de presença genuína do Espírito Santo, começa através da oração. E, de novo, quando a gente vai para Atos, capítulo 4, versículo 31, quando Pedro e João estão no Sinédrio, ali sendo julgados, por conta ainda da cura daquele coxo, lá em João, capítulo 3, na porta formosa do templo, o texto diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Você vai vendo, irmãos, quantas narrativas de pessoas cheias do Espírito Santo. Para uma pregação com intrepidez, falar com a autoridade do Espírito Santo, e não somente por nós mesmos. Então, esse movimento traz a mim e a você coragem para a gente anunciar o Evangelho. E isso está diretamente ligado à oração no Espírito. A igreja crescia porque homens e mulheres estavam cheias do Espírito Santo. Então, igrejas que viviam ou vivem a falta de crescimento numérico, e aí eu quero frisar o quanto é importante, porque quando a gente fala de crescimento da igreja, crescimento numérico da igreja, e botar cadeira aí porque a igreja está... Não são números, são vidas. Quando a gente fala que uma igreja cresce e multiplica, não são números somente. Mesmo porque quando a igreja cresce, os problemas crescem junto. Porque nós somos problema tantas vezes. Não tem a ver somente com números. Tem a ver com conversões. Tem a ver com pessoas que estão lá fora, nesse momento, e que não conhecem Jesus, mas a partir do momento que a gente anunciar o Evangelho com intrepidez, no poder do Espírito Santo, a gente faz isso, é a obra do Espírito Santo alcançar o coração dessas pessoas. E a igreja vai crescendo com pessoas que são salvas a partir da pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem ou a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 2, lá no Pentecostes, o texto vai dizer que os discípulos estavam ali, reunidos, possivelmente orando, quando o Espírito Santo então desce sobre aquele lugar, cumprindo o que Jesus havia dito. E o Espírito Santo enche o coração daqueles homens. Pedro sai daquela sala, faz um sermão, 3.000 pessoas entregam os seus corações, as suas vidas a Jesus, e aquelas pessoas são batizadas naquele mesmo momento. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 4, 31, Pedro e João estavam orando quando tudo tremeu. E aí, irmãos, eu quero terminar enfatizando uma coisa. A ênfase não está dessa questão
do mover do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo na vida do crente, não está, a ênfase não está na maneira como o Espírito Santo faz isso, mas é como ele produz. É que o Espírito Santo produz no meio da igreja, na minha vida e na sua casa. O Espírito Santo vai agir da maneira dele, isso não é preocupação nossa. A questão é que a gente percebe que quando há esse enchimento, esse poder, o encorajamento do Espírito, pessoas são transformadas. Casamentos são restaurados. Pessoas são salvas. A sociedade percebe de uma maneira indelével a ação da igreja na sociedade. Então, o que adianta tantas vezes tanto movimento, tanto barulho, quando o evangelho não causa isso, a transformação, não causa salvação, restauração dos casamentos, restauração do relacionamento de pais com filhos, quando a nossa sociedade não melhora, não avança, mesmo a igreja estando inserida nela. Então, eu e você, nós precisamos ser, sim, através da oração e o encorajamento do Espírito Santo, receber isso. Sim, sermos assim, eu e vocês, adolescentes cheios do Espírito Santo, casamentos cheios do Espírito Santo, famílias cheias do Espírito Santo, líderes cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, para que a gente possa tocar essa sociedade tão perdida. Irmãos, a gente está falando aqui de líderes que foram cheios do Espírito Santo, num contexto onde igreja, pastor, estão envolvidos aí nessas citações de corrupção, de falcatruas, essa questão toda do dinheiro tal, e pastores envolvidos nisso, igrejas fechando por conta disso. A gente vive essa realidade. Quando o Espírito Santo requer da gente uma outra coisa completamente diferente. Que nós sejamos crentes fiéis à palavra. Que não sejamos levados por nada, nem por soberba, nem por vaidade, e muito menos por poder e dinheiro. Mas que, muito pelo contrário, nós sejamos simples como Jesus. Vivamos a vida parecida com a vida dos apóstolos. Parece que eles viveram se doando e viveram mesmo a causa do Evangelho. A gente estava cantando aqui uma parte do louvor, minha vida é tudo entrego a ti. Como é que é o refrão ali? Aí eu estava ali, é isso mesmo? É isso mesmo que a gente está cantando? Uma coisa é a gente cantar aqui, levantar a mão. Minha vida, tudo eu entrego. A gente entrega mesmo? A gente entrega mesmo? É sério o que a gente diz? E para a gente viver uma vida assim, a gente precisa orar no Espírito Santo, longe das loucuras, mas que nós sejamos uma igreja assim cheia do Espírito Santo mesmo. Quem sabe a minha vida é a sua vida. Quem sabe a sua família, a nossa igreja, nesse bairro aqui, a gente faça a diferença nesse tempo, como a gente nunca imaginou. E eu creio nisso. Eu desejo isso para mim. Você deseja para você? Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Pode ver, Vandinho. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você. Às vezes eu me sinto assim, para ser sincero, perdendo um pouco a esperança no mundo.
por tudo isso que a gente tem visto aí nesses dias. Nem em crente a gente pode confiar. É só um encorajamento do Espírito Santo para tirar a mim e você dessa situação. E trazer um foco maior. E minha oração nesse momento é para que, sim, o Espírito Santo de Deus, esse que é Deus, venha sobre a minha vida e a sua vida, e a sua família, e o seu trabalho hoje, para que através de nós o nome do Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer. Nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, no nosso trabalho. Tudo começa com oração. Eu quero orar aqui nesse sentido, mas eu quero encorajar você a orar assim também, durante a semana, nesses dias. Deus, me enche com o teu Espírito Santo, porque esse Espírito é o Espírito de Deus.